segunda celebração sinodal é alusiva ao terceiro domingo após Pentecostes. Será conduzida pelo pastor Felipe Bauman Frisch, ministro na comunidade de Guaraí, no Tocantins, ele que é orientador teológico da JS Sinodal. A pastora Anita Michels, ministra na comunidade de Cristalina, Goiás. Ela é orientadora teológica da UASE Sinodal. E também pelo pastor Everton Luiz Quinal, ministro na comunidade de Brasília, Distrito Federal, representante do Sínodo Brasil Central no Conselho da Igreja. Nós, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade de adentrarmos em suas casas e acolhemos vocês com as palavras de confiança de que junto a Deus é que temos segurança para os dias de nossa vida. Assim nos diz o salmista no Salmo 73, versículos 25 e 26. Quem eu tenho no céu além de ti? E quem eu poderia querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Com esta confiança é que também nos reunimos na presença de Deus Pai, nossa fortaleza, Deus Filho, nosso Salvador, e de seu Santo Espírito, sopro de vida e de consolo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós somos pecadores, pecadoras, e a palavra de Deus nos convida a que nós nos curvemos diante de Deus e reconheçamos esses nossos pecados. Por isso eu te convido, aí onde você estiver, que tu possas fechar os olhos, curvar a sua cabeça e juntos nós orarmos. Senhor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Certos disto, nos colocamos diante de ti para confessar os nossos pecados. Somos negligentes com a tua vontade de viver em paz e em amor. Desobedecemos a tua palavra, não cumprindo com os teus mandamentos. Por diversas vezes somos arrogantes, somos prepotentes e muitas vezes nos achamos autossuficientes, que não precisamos de nosso próximo e tampouco de ti. Ó Senhor, tu que nos sondas e nos conheces, examina, pois, o coração dos teus filhos e tem compaixão. Dá-nos o teu perdão, em nome de Cristo Jesus. Eu quero lhes anunciar a palavra de graça, palavra de vida e salvação, palavra de perdão, conforme a palavra de Isaías, no capítulo 46, os versos 3 e 4, onde a palavra assim nos diz:
Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e os levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e eu os salvarei. Esta é a palavra de anúncio de graça que quer ser acolhido por cada um de nós, com fé, com amor e com esperança. Nós somos imensamente gratos a Deus pelo seu perdão, pelo seu olhar de amor e de misericórdia, mas também, de igual forma, nós precisamos e queremos nos colocar diante de Deus para clamar pela sua compaixão, pela sua misericórdia, diante de tantas situações de sofrimento, de tribulação que temos visto e acompanhado neste mundo. Nós queremos clamar pelo olhar de misericórdia de nosso bondoso Deus, pelas muitas e muitas famílias que estão sofrendo, perdendo familiares, tanto pela doença do Covid ou por outras doenças. Neste tempo difícil, queremos clamar também pelas muitas situações de violência doméstica que ouvimos falar ou que talvez perto de nós aconteçam. Também queremos clamar pelas muitas situações de violência contra a pessoa idosa. Queremos também pedir que Deus tenha compaixão e volte o seu olhar de amor e de misericórdia para com muitas situações em que a própria criação de Deus como um todo é destruída, é machucada. Por isso, lembrando de todas estas situações, nós nos colocamos diante de Deus cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Queremos nos colocar diante de Deus em oração. Fechemos os nossos olhos e conversemos com Deus. Deus eterno, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Fizeste-nos para Ti, de modo que os nossos corações estão inquietos enquanto não nos voltamos e não nos repousamos em Ti. Dá-nos pureza de coração, força de propósito, para que nenhuma paixão egoísta nos impeça de conhecer a Tua vontade, que nenhuma fraqueza nos detenha de cumpri-la,
para que a tua luz possa ser claramente a luz. E em teu serviço encontremos a perfeita liberdade, por meio de Cristo, nosso Senhor, Salvador, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, os versículos 24 a 39. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus.
Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu Senhor. Sendo Jesus o mestre e Senhor, que se dedicou a anunciar e a viver a vontade de Deus, não deve ser diferente o desejo, o empenho e o compromisso dos seus discípulos e das suas discípulas, por mais conveniente que seja obedecer a outras vontades. Restaurar as relações com Deus e entre as pessoas é propósito de vida para quem acolhe Jesus Cristo como Senhor. Entregar a vida em amor, abandonar seus interesses particulares e priorizar a vida do próximo. Ser como mestre. Basta ser como mestre. É a medida para uma vida plena de satisfação e alegria. Jesus ajudou as pessoas movido por misericórdia. Socorreu por compaixão as pessoas que agonizavam, atribuladas pela dominação, pela discriminação, pela exclusão, pela miséria, pela fome, pelo adoecimento do corpo e da alma. Gente que padecia numa sociedade igualmente doente, dominada por espíritos malignos. Sua pregação e suas ações lhe impuseram perseguição, rejeição, violência e morte. Viver em fidelidade à pregação e às ações de Jesus, então, colocará o discípulo e a discípula em confronto com o mundo e seu mal. Mas basta ao servo ser como seu Senhor. Diante das aflições impostas àqueles e aquelas que entregam a vida em fidelidade ao amor de Deus, Jesus consola afirmando o limite do poder humano hostil e encoraja discípulas e discípulos com as palavras preciosas e marcantes da vida de fé do povo de Deus. Ele diz: não tenham medo. Diante de ameaças, perigos e sofrimentos, nesse texto, Jesus enfatiza por 3 vezes: não tenham medo. Não tenham medo de quem quer intimidar vocês no compromisso com a fé e com o amor. Não tenham medo das pessoas que gritam, que falam muito, que ameaçam, mas que têm o coração vazio. Suas ações desprovidas de amor, a cada pouco vêm à tona e suas vergonhas são expostas e humilhadas. Porque nada há encoberto que não seja revelado. Não tenham medo de quem ameaça matar o corpo, ou seja, de quem, por não ter legitimidade, precisa apelar para a truculência das armas e dos instrumentos de tortura. Não temam, porque quem vive pela fé no novo mundo de Deus sabe que o amor é mais forte do que a morte e que as nossas vidas estão nas mãos mais poderosas e justas, as mãos de Deus. Por isso não há o que temer, nem morte, nem vida, nem poderes cósmicos, nem os maus espíritos, nem demônios, nem qualquer poder estabelecido por mãos humanas. A promessa de Jesus garante que nenhuma força maligna poderá impor aflição definitiva às pessoas que nele creem.
Jesus Cristo liberta as pessoas para que possam enfrentar as forças malignas e as revigora para seguir com confiança e alegria. O vínculo estabelecido no amor de Deus nos garante a vida. Deus fez de Cristo Senhor sobre todo o universo e o fez vencer todas as forças que pretendem romper com a comunhão da criação com o Criador. Essa certeza deve nos mobilizar na proclamação e na vivência da verdade, da justiça, da bondade, da misericórdia, do amor que entrega a vida. Essa é a promessa que vence o mundo. Jesus Cristo diz: quem me confessar diante das pessoas, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem se empenhar no amor, terá a defesa do Senhor. Jesus misericordioso acolherá nossa limitada e falha tentativa de viver o seu amor e testemunhará em nosso favor. Por outro lado, quem se envergonha de Cristo diante das pessoas e hesita na sua confissão no Senhor, ou adere aos que o privam de honra, essa pessoa será negada. Quem não vive o amor e no amor se torna desconhecido para Jesus e fica fora da plena comunhão. Por meio de sua advertência e da sua promessa, Jesus encoraja para o testemunho público, destemido e fiel. Esse testemunho precisa aparecer à luz do dia, deixando de ser secreto, e precisa instaurar sinais do amor que restabelecerá e manterá as relações. A exigência de Jesus a respeito da entrega total ao reino de Deus acenderá conflitos interiores e até mesmo na comunhão humana mais íntima, a família. Quando essa comunhão desviar a atenção do discipulado de Jesus e não estiver comprometida com as obras do amor de Deus, então o discípulo fiel terá conflitos. Jesus fala da necessidade de renunciar aos interesses restritos e egoístas para colaborar com ele na libertação e na edificação do povo de Deus. Para seguir a Jesus é preciso estar animado por um amor superior a todas as afeições familiares ou quaisquer outras. Jesus não pensa em desfazer os lares, eliminando o carinho e a convivência familiar. Mas se alguém coloca acima de tudo a honra de uma pessoa ou de uma família, ou ideologias exclusivistas, patrimônio, estará impedido de participar da comunhão do reino de Deus. A fidelidade a Jesus causará incômodo e desavenças quando estiver diante das tentações e dos apegos ao mundo. É verdade que o propósito do Evangelho é a reconciliação da criação com Deus. Discípulos e discípulas de Jesus não trabalham para dividir, excluir, isolar e condenar. Mas o compromisso com a palavra de Deus não permite acolher valores do mundo. Deixar-se arrastar pelos aparentes prazeres oferecidos pelo mundo por conveniências e simpatia. Uma aparente paz construída a partir do silêncio cúmplice às obras do pecado é intolerável para o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se quisermos seguir Jesus na sua tarefa apaixonante de fazer um mundo mais humano, digno e ditoso, temos que estar dispostos a renunciar a projetos ou planos que se oponham ao reino de Deus e enfrentar os sofrimentos que nos envolvem por crermos noutro mundo possível. Quem quiser mais do que vir a Jesus, quem quiser acompanhá-lo na sua jornada e na sua missão para a vida eterna, deve estar preparado para ir às últimas consequências.
Segui-lo aderindo ao seu projeto exige dar-lhe completa prioridade. Para seguir a Jesus é preciso ser livre em relação a tudo que possuímos nesse mundo. O apego a algo ou a alguém que esvazia e prejudica o seguimento anula a entrega e torna impossível que nossa relação com Jesus cresça, se desenvolva e dê sentido à nossa vida. Quando vivemos plenamente a fé em Cristo Jesus, quando a palavra vive em nós com consistência, não temos paz diante do mundo. Quando mentiras são disseminadas sem constrangimento e com intenções inescrupulosas, quando a injustiça massacra a pessoa indefesa, quando a solidariedade é marketing, quando a repressão e a violência podem ser justificadas pelo êxito dos interesses de alguns grupos poderosos, é evidente que ser cristão é estar na oposição, inconformidade e resistência. Se vivermos à semelhança de nosso Salvador, seremos criticados, menosprezados, condenados, prejudicados diante do mundo. Jesus disse: não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Não se entreguem ao egoísmo e à falta de empatia. O seguimento de Jesus implica um esvaziamento do nosso amor próprio, do nosso querer e do nosso interesse. Para ser dignos de Cristo, precisamos nos distanciar de toda a ambição pessoal, daquela tendência que deseja se apropriar de tudo e de todos para satisfazer suas carências, seus desejos, suas necessidades e que não por último tenta doutrinar o próprio Deus para legitimar seus projetos particulares, gananciosos e opressores. Quem acha a sua vida, a perderá. Jesus nos convoca a deixarmos as nossas vontades e priorizarmos a vontade de Deus. Abrir mão dos nossos argumentos, dos nossos pensamentos e razões e acolher palavras, mandamentos e os mistérios do Senhor. Perder a vida por causa de Cristo é comprometer-se com os frutos dignos do arrependimento e deixar de agir e reagir por orgulho, vaidade e egoísmo. Significa renunciar ao desejo de expressar suas opiniões, de julgar e de condenar outras pessoas e escolher a forma como Jesus agiria nas relações. Quem segue a Jesus precisa dizer não às tendências egocêntricas do seu interior que querem fechá-lo em si mesmo, atrofiando e travando o impulso da vida. Lutero escreveu: cremos, ensinamos e confessamos que a vontade do ser humano não só é alheia a Deus, mas também se tornou inimiga de Deus, de modo que só deseja e quer o mal e o que se opõe a Deus. Viver para o eu é gastar a vida para algo que vai morrer, porque é uma identidade relativa e transitória. Renunciar a si mesmo é um conselho sábio. Significa despertar-se da ilusão e do engano, deixar de girar em torno do eu para viver a comunhão que permite encontrar a essência, a satisfação e a plenitude da vida. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, escreve o salmista. Basta ao discípulo ser como mestre. Vivamos palavras e ações de Jesus e encontraremos a vida. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós.
Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer. Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, Tua vontade, Tua vontade. Uma das metas da ISLB é assegurar que haja a formação cristã contínua. Nos últimos anos tem acontecido no Sínodo seminários de formação nas áreas que são eleitas como prioridade. Em 2019, o encontro de lideranças priorizou a música. Através de um seminário, qualificou pessoas com habilidades musicais para o canto, aspectos litúrgicos e conhecimento de hinos do novo livro de canto. Uma ação para animar os cultos e as celebrações nas comunidades. Para 2020, a prioridade escolhida foi a preparação de estudos bíblicos. Para isso, será realizada uma oficina do programa Comunidades Criativas, sob o tema Sacerdócio Geral, Dons a Serviço da Vida, com a proposta de estudos com pessoas jovens e adultas e celebrações com as crianças. Será a oportunidade de aprofundar conhecimentos bíblicos e teológicos para que mais pessoas possam preparar e dirigir estudos bíblicos em comunidade. Além de motivar pessoas a participar, podemos ofertar para tornar possível essa importante atividade na vida comunitária e assim estimular a vivência diária do batismo. Reservem a data e participem. 19 e 20 de setembro. E assim, você é convidado e convidada a fazer a sua oferta para viabilizar a realização deste encontro sinodal. Há duas formas de fazê-la: através de depósito na conta bancária do Sínodo, conforme aparece no vídeo, ou que você separe o valor em um envelope, anote o destino e entregue no futuro, quando os encontros presenciais retornarem. Faça a sua oferta. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Palavras de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Por isso convido para orarmos. Querido Deus e Pai, chegamos a Ti com nossas dificuldades e nossos medos. Acalme o nosso coração ansioso e preocupado. Alimenta-nos de manhã com a Tua Palavra e fortalece a nossa fé em meio a este tempo tão difícil. Dá-nos sabedoria para lidar com o nosso dia a dia nestes tempos de quarentena. Objetividade para manter o cuidado com a nossa higiene e o distanciamento social. Proximidade, mesmo que virtual, das pessoas que amamos e que nos ajudam a superar a solidão. Serenidade para lidar com as nossas necessidades materiais e financeiras. Sabedoria para filtrar entre as informações úteis das mensagens de cunho duvidoso.
forças para não sucumbirmos ao medo e ao pânico. Solidariedade para lembrarmos de ajudar concretamente quem mais precisa, não olhando só para nossos interesses e necessidades. Esperança para crermos que Tu vais nos ajudar a sair desta crise. Saudade para lembrarmos que vamos todos nos encontrar de novo no convívio comunitário e nos abraçar. Que a Tua palavra, aquilo que dizes e pensas de nós, seja o fundamento de nosso ser e de nosso viver, em nossas palavras e também em nossas ações. E tudo mais incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Nos despedimos desta celebração com o grande desafio de servirmos e seguirmos ao Mestre, que também é nosso exemplo e nossa inspiração. E nós poderemos realizar esta grandiosa tarefa somente sob a bênção que Ele mesmo nos dá. Que o Senhor esteja contigo no começo de cada dia, para que, cheios de esperança, tu percebas o que este dia exige de ti e o que ele te oferece. Que Deus esteja contigo ao cair da noite, para que possas, cheio de gratidão, olhar para trás, para as alegrias e para os dissabores do dia e estar convicto de que nada foi em vão. Que assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.